Olá, caros alunos, nós vamos falar um pouquinho sobre função polinomial do primeiro grau, né? Então, nós já vimos plano cartesiano, já estudamos também sistema polar, vimos como plotar, ou seja, marcar um ponto, né, no plano cartesiano bidimensional, e agora a gente vai ver aplicações de funções, porque também já vimos o conceito de função, né? É uma regra que existe entre dois conjuntos, onde nós temos ali o conjunto de partida, onde a gente coloca os valores chamados domínio, a gente faz a escolha desses valores, né? E o conjunto de chegada chamado imagem, que é justamente desse conjunto domínio para imagem, nós temos a função que nos faz o caminho, né? Faz a ponte entre um lado e outro. Conforme vimos naquele exemplo da gasolina custando R$ 3,55 no vídeo, né? E a pessoa comprou X quantidade de litros de gasolina e representou por Y o valor a pagar. Então, o valor a pagar y ele é igual a 3,55 vezes x, onde x é a quantidade. Ou seja, quase tudo que a gente compra no dia a dia e salário que a gente recebe tem uma relação direta com esse assunto chamado função. Então, esse é o tema da nossa aula aqui, né? Eu coloquei aqui algumas coisinhas para a gente animar a nossa visão um pouquinho, né? Aplicações que esses assuntos podem ter em outras áreas do conhecimento, como genética aqui, né? Estudo de alguns comportamentos de animais. Parece que matemática está distante disso, mas não está, né? Está bem presente. Então, todos sejam bem-vindos, né? Hoje, 3 de maio de 2021, segunda-feira. E o objetivo nosso é esse, conforme dito, estudar a função polinomial do primeiro grau e relembrar, né, que a etimologia de matemática, na sua origem, ao latim, né, a palavra matemático, ao grego, né, matemática, ela tem o significado de postulando conhecimento, associado a descobertas, né, a saber, a conhecer, né? Então ela está diretamente ligada ao ato de conhecer, né, de despertar e utilizar esse conhecimento. Esse infográfico aqui abaixo que eu coloquei é para que a gente analise, por exemplo, quando a gente começa a estudar certos conteúdos ou assuntos, a gente deve partir da premissa de que o que eu sou, quer dizer, o que eu sou, né, como pessoa, e depois o segundo ponto, o que eu imagino ou penso. Nessas caixinhas aqui a gente pode colocar palavras, né? Fazer isso num caderno e colocar palavras, o que eu sou, o que eu imagino fazer, né? Colocar aqui. Nesse segundo bloco é o que eu imagino, o que é que eu penso sobre tal assunto. E nesse terceiro, o que eu aprendi, já seria a parte mais de avaliação. Então faz esse treinamento com o assunto de hoje, né? Vamos ver função polinomial do primeiro grau. Primeiro assistiremos um vídeo, depois passarei para uma lousa digital, 1, 2 ou 3, né? Conforme a quantidade que tiver aí para a gente usar, ambientes diferentes. E nesses ambientes a gente procurar demonstrar como essa função se aplica no dia a dia, né? No caso, com o recebimento de um salário de uma pessoa, um salário fixo, mais uma parte variável, né? Que é uma comissão. Isso traduz função. E aí a gente vai poder aplicar esses conhecimentos aqui. Como eu estou agora? Despertando, no caso, para conhecer esse assunto, né? O que é que eu imagino ao falar de função? Aqui ela vai ter alguma aplicação prática na vida, né? E o que é que eu aprendi? Quando terminar o vídeo, a gente pode voltar para cá e ver o que a gente aprendeu. Então vejamos primeiro um vídeo aqui de alguns minutos, né, para que a gente possa ver esse conceito melhor de função. Então vamos abrir aqui. Esse vídeo aqui é rápido, né, 4 minutos e 58. Vamos assistir. Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. O tema deste curta é função do primeiro grau, um tipo de função que ocorre com frequência no cotidiano das pessoas. Para entendermos um pouco sobre ela, imaginemos o seguinte: o vendedor de uma loja tem um salário mensal composto por duas partes, uma fixa, no valor de R$ 800, e uma parte variável, que corresponde à comissão sobre o valor da venda de cada produto, no valor de 5%, ou seja, 0,05. Podemos perceber que o salário mensal deste vendedor é igual a R$ 800 da parte fixa, mais 0,05 sobre o valor de cada venda. Por exemplo, se o total de vendas durante o mês for de R$10.000, ele terá um salário de R$ 800 mais 10.000 vezes 0,05, ou seja, R$ 1.300. Como observamos, o salário mensal do vendedor é dado em função do total de vendas que ele fez durante o mês. Usando a simbologia matemática, o salário do vendedor ficará
S de x igual a 800 mais 0,05x. Como não se sabe qual vai ser o total de vendas durante o mês, chamamos esse valor de x. Este é um exemplo de função do primeiro grau. Podemos definir então que uma função do primeiro grau é toda função de f com r aplicado em r, dado por f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais e o a é diferente de zero. Observe que a lei ou regra da função é um polinômio do primeiro grau. Exemplos de funções do primeiro grau são f de x igual a 2x menos 1 e f de x igual a 5x. Uma pergunta: estes exemplos são funções do primeiro grau? E aí, pensou? Bom, então vamos dar a resposta. Elas não são funções do primeiro grau. No primeiro exemplo, a variável x está no denominador. Escrevendo x no numerador, ele terá o expoente menos 1. E no segundo exemplo, o coeficiente a é igual a zero. Como vimos na definição, isso não pode ocorrer. Agora vamos falar do gráfico da função do primeiro grau. O gráfico de uma função tem o objetivo de dar uma noção visual do comportamento da função ao longo de seu domínio. A função polinomial do primeiro grau tem como gráfico uma reta não paralela ao eixo x. Como exemplo, vamos construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Sabemos pela geometria euclidiana que dois pontos determinam uma reta. Portanto, o que precisamos fazer é encontrar duas coordenadas a partir da lei da função. Atribuindo a x os valores de x1 igual a 1 e x2 igual a 2, encontramos, respectivamente, os seguintes valores para y: y1 igual a 1 e y2 igual a 3. Representamos os pontos coordenados 1 e 2 e 3 no plano cartesiano e ligamos os respectivos pontos. Temos assim o esboço do gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Como foi visto no nosso curta sobre equações e coeficientes de reta, o 2 representa o coeficiente angular e o 1 o coeficiente linear da função. Chegamos ao fim de mais este curta. Espero que de agora em diante você seja capaz de reconhecer uma função do primeiro grau. Não deixe de acompanhar a nossa série de curtas e até lá! Então, conforme vimos nesse vídeo, é um conceito bem tranquilo, né? Bem suave sobre o que é uma função, né? Então vamos analisar aqui. Deixa eu pegar aqui algumas ferramentas que eu preciso para a gente analisar aqui, né? Então, por exemplo, no vídeo foi falado sobre um salário fixo e um salário variável, né? Eu vou apagar isso aqui. Até poderia utilizar isso aqui para a gente continuar a aula. Eu vou deixar aqui e vou fazer o seguinte, vou trazer para cá. Depois eu volto com essa parte aí. Então veja que no vídeo foi chamado a atenção o conceito de função. Então nós temos que f de x, né? Primeiro conceito é que f de x é igual a y, né? Sendo que y representa a imagem. A gente viu que quando a gente vai plotar ou marcar um ponto no plano cartesiano, a gente precisa de pelo menos duas coordenadas. E isso no plano cartesiano bidimensional, que é o que a gente trabalha no ensino médio, né? O tridimensional, conforme outra aula que a gente viu, só no nível superior, quando se estuda GA, Geometria Analítica, né? Onde a gente trabalha com vetores, né? Entidades matemáticas e físicas representadas por vetores, e essas entidades elas têm que ter pelo menos 3 informações, e elas acontecem no mundo real, no sentido de tridimensionalidade, né? 3 dimensões. Então, lá sim se trabalha com 3 dimensões. Mas aqui a gente vai usar o pano de fundo, que é o pano cartesiano, né? No caso essa parte negra aqui do quadro, com os dois eixos, né? O eixo horizontal das abscissas, o eixo vertical das ordenadas cruzados entre si se interceptando a 90 graus, onde cada quadrante tem 90 graus, multiplicado por 4 dá a volta inteira, 390, e todos aqueles conceitos que a gente viu em plano cartesiano. Então, sabendo que f de x, ou seja, que a função na variável x representa a imagem,
Basta a gente então ter uma função, né? E a partir disso a gente pode escolher valores para o domínio, para x, e pela função calcular a imagem. Então, por exemplo, no problema dado, a pessoa recebe R$800 fixo, né? Esse dinheiro fixo, geralmente, ele é marcado como o dinheiro que se refere a um pagamento mínimo que alguém vai receber por estar trabalhando com a empresa, né? Então, isso às vezes na maioria das vezes, quando é pelo regime CLT, né, seletista, isso é colocado na carteira de trabalho, né, que a pessoa tem esse valor. Isso quer dizer que mesmo que ela não venda nada, ela tem a garantia que vai receber esse valor, mais os benefícios de direito que ela tem, né? Salário isso, salário aquilo, salário às vezes para filho e outros benefícios, né? Outros benefícios que a pessoa tem direito. Então, quando junta esse salário base com esses benefícios, é o que se chama remuneração. Aqui no problema proposto, ela recebe R$800 e mais 5%, ou seja, 5 centésimos, né, 5 sobre 100, das vendas. Esse de, matemática, significa vezes, né? A preposição de, quando se fala tantos por cento de tal valor, isso remete a multiplicar diretamente, que isso vem lá do 7º ano, né? A antiga 6ª série, quando se dá proporção. E a gente trabalha lá com elas e a gente chega à conclusão de que a multiplicação, né, é o caminho para achar a porcentagem. Esse 0,5, ele no problema foi dado como 5%, né? Então essa aqui é outra simbologia para ele, né? 5%, porcentiare, né, em latim, 5%. É uma fração com denominador fixo. A gente pode dizer então que o denominador fixo é 100 e que o numerador é 5, né? Então 5 centésimos ou 5% é a mesma coisa de escrever dessa forma decimal, 0,05. Então nós vemos aqui 3 ortografias diferentes para o mesmo numeral, né? 5%, 5 centésimos, ou 5 sobre 100, e 5 centésimos. Né? Então é interessante que tem essas 3 escritas aqui. Para fazer a multiplicação, a gente pode trabalhar geralmente com a segunda, né, e a terceira, para fazer conta em si, né? Porque geralmente quando a gente tem uma porcentagem, a gente transforma ela assim ou assim, né, para facilitar. No problema aqui já foi transformado aqui assim. Esse 800 somado com essa, que é a parte fixa, né? É PF, né? Não é prato feito, é parte fixa, né? Parte fixa. Mas a parte variável é o que constitui o que se chama de remuneração. O vídeo chamou de salário, né? Mas o termo politicamente correto seria remuneração. Ele chamou de S, eu vou chamar de Y para facilitar nosso trabalho aqui com as variáveis, né? Que Y é a imagem. Então, Y, que é o valor que representa a remuneração, corresponde a R$800 fixos mais 0,05, né, os 5 centésimos das vendas. O X aqui representa as vendas. Como as vendas foi dada no problema aí, que era R$10.000, né, ele estimou isso para poder calcular, a gente pode reescrever essa função assim, no lugar do Y, escrever f de x, né? Então, em função da variável x, teremos 5 centésimos, né, das vendas somado a 800. Tá, mas por que você inverteu? Eu inverti, primeiro essa inversão aqui é possível na soma, né? É uma propriedade chamada comutativa, né? A gente pode fazer 800 mais alguma coisa, ou essa alguma coisa mais 800, dá no mesmo, né? Tipo 2 mais 5 é 7, então 5 mais 2 também é 7, né? Ou seja, não altera, né? Você só muda a ordem, né? A propriedade comutativa. Que comutar vem do verbo comutar, quer dizer mudar, né? Transferir, mudar de lugar. Então temos aqui. E por que eu coloquei dessa forma? Para que a gente se aproxime da identidade, né? Toda função tem uma identidade. Então, como esse valor aqui foi 5%, mas a loja poderia dar 12%, 13%, 15%, 20%, quanto ela quisesse de comissão, os matemáticos chamam isso aqui então de A, um número racional, né? A vale qualquer coisa aí, né? Desde que esse A tem que ser diferente de zero, né? Significa que ele existe, mas tem que ser diferente de zero. Até porque se for 0, 0 vezes x daria 0. Deixaria até de ser a função afim, né? Nessa forma. Seria ainda uma função, mas seria um caso particular da função, né? Seria uma função constante, quando só se tem o valor. Então a gente fica com a identidade AX, o A que multiplica x, somado a 800, que esse valor também varia, né? Esse salário aqui é variável, no sentido de que a pessoa poderia pagar 1.000, poderia pagar 500, poderia pagar 1.500.
Então a matemática ela já transforma aqui em forma algébrica, né? Ou seja, trabalha com simbologias, onde A e B são dois elementos que pertencem ao conjunto dos números reais, né? Só tem uma ressalva sobre o A. O A ele pertence aos reais asterisco. Asterisco quer dizer exclusão do elemento zero, né? Para que essa função exista como a forma que está aqui, que é chamada afim, ax mais b, o A precisa pertencer a R asterisco. O que quer dizer o asterisco acima de um conjunto numérico? Significa que esse conjunto numérico todo está sendo considerado, exceto o elemento zero. É a mesma coisa que escrever R menos zero, né? É zero dentro de colchetes, né? Melhor, dentro de chaves, né? Para simbolizar o elemento do conjunto. Ou então R asterisco, ok? Qualquer conjunto numérico que tenha um asterisco significa a exclusão do elemento zero. Então aqui essas são as condições, né? Daí a gente conclui o quê? Daí nós concluímos que essa aqui é a identidade, né? A identidade da função que é do primeiro grau, né? Polinomial do primeiro grau. Outra curiosidade, por que ela é chamada de função polinomial do primeiro grau? Porque a variável x, no caso aqui a variável x, né? Ela está elevada ao expoente 1. Lembra? Lá em álgebra, quando a gente escreve uma letra, a letra em si está elevada a 1, né? Subentende-se que é 1. Como aqui na frente também subentende-se que pode ser 1, né? Quando não se tem valor e só tem a letra solta tipo x, é a mesma coisa que 1 vezes x, né? E quando se tem um x, um w, um j, né? Um h, seja que letra for solta, significa que elas estão elevadas a 1. Né? O expoente é 1. Isso também é uma convenção de matemática, né? O que é uma convenção? É uma coisa aceita, uma norma, digamos assim, aceita por todos os matemáticos ao redor do mundo, né? Porque matemática ela é do mundial, né? Essa escrita aqui não é apenas do Brasil, né? É uma escrita mundial, justamente para que as coisas fiquem de forma universais, né? Você quando pegar um livro em outro idioma, por exemplo, e traduzir, você conseguir lê-lo com os mesmos símbolos, né? Então a matemática procura fazer isso, universalizar, né? Então vimos aí, né, que o exemplo do vídeo remete simplesmente a um exemplo aqui de função de primeiro grau, ok? A questão agora é, como é que eu vou representar essa função no plano cartesiano? Primeiro, toda função, o que representa na verdade ela é uma figura chamada gráfico, né? O gráfico ele é um desenho que ele é feito na forma de desenho justamente porque facilita a nossa visibilidade. O gráfico da função do primeiro grau, você vai perceber, é uma reta. Opa, é uma reta sempre, né? Lembrando que o conceito de reta ele é muito mais sofisticado, né? Porque reta realmente é uma entidade universal onde você tem vários pontos, né, um atrás do outro de forma infinita. Então, reta, o conceito de reta é algo que Euclides, né, que viveu 330 a.C., pensou como algo infinito. Aqueles três conceitos da geometria euclidiana, né, ponto, reta e plano. Então, a reta ela é pensada como uma entidade infinita, né? Mas aqui a gente se apropria de dois pontos, né, porque em cima desse plano que é o quadro aqui, a lousa, né, aqui no caso que é a lousa preta aqui, né, black, eu posso ter dois pontos apenas distantes entre si, pegar uma linha e quando eu ligo esses dois pontos eu tenho uma linha, ou a grosso modo uma reta, né? Um segmento de reta. Então basta eu ter dois pontos, né, distintos, né, no plano e ligá-los que eu tenho uma reta. E esse conceito é muito comum quando a gente quer colocar uma corda de roupa, né? Geralmente qual é a quantidade mínima de parafuso que a gente coloca? No mínimo dois, né? Um de um lado da parede, o outro do outro, e se estica a corda. É muito comum em brincadeiras também que envolve corda, ter pelo menos dois pontos, né, de um lado e de outro. E quando eles esticam, a gente tem ali mais ou menos o conceito de reta em cima de um plano, né? Ou uma superfície. Então, no caso, esse é o conceito de reta. Sabendo que o gráfico é uma reta, e sabendo que isso aqui é chamado de função do primeiro grau, né, a gente passa então para os outros conceitos. Quais são os outros conceitos? É como construir o gráfico. Então a gente pode passar para o conceito aqui de como se constrói, né, um gráfico. Como é que se faz um gráfico? Então, para fazer um gráfico, eu dei dois exemplos aqui. Peguei um exemplo do vídeo, que ele utilizou, por exemplo, 2x mais 1. E eu aproveitei e fiz um exemplo com menos 2x mais 1, porque eu também quero mostrar uma outra realidade, né? Quando se faz aqui 2x mais 1, que é a função, está se dizendo que a imagem
é igual ao dobro do domínio, né, 2 vezes x somado a uma unidade. Se a gente fizesse um exercício aqui para identificar quanto vale A e quanto vale B, a gente poderia pegar, para fazer esse exercício, e colocar aqui em cima, repetir o f de x, escrever a identidade da função, que é ax mais 1, e aqui eu saberia que A vale 2, né, positivo, e que B vale 1. Ok? A mesma coisa poderia ser feita para o lado de cá. Ó. A gente poderia colocar f de x, né, igual a ax mais b, aonde A valeria menos 2, concorda? E B valeria 1. E aí a gente poderia identificar dessa forma. Para serem construídos gráficos, a gente precisa dar valor para o domínio. Lembra que o domínio ele é uma grandeza, é uma variável independente? Isso significa que a gente escolhe valores, né, para ele. Por que a gente escolhe valores? Bem, basta a gente fazer aqui de forma rápida. Se eu pegar aqui um eixo vertical e cruzar com o horizontal 90 graus, eu vou ter os dois eixos cruzados e o pano de fundo preto juntos formam um plano cartesiano, não é isso? O ponto aqui de origem é 0, 0, né? 0 para a abscissa, 0 para a ordenada. Então, 0, 0 são as coordenadas da origem. Então, quando a gente quer desenhar um gráfico, que é uma reta, a gente procura, no sistema cartesiano, colocar ele o mais centralizado possível aqui do plano cartesiano. Então, é muito comum os matemáticos pegarem valores aqui, ó, valores, deixa eu botar aqui com essa reta aqui, pegarem valores assim, ó, daqui para cá, ó, próximos ao zero, a origem, né? Ok? E aí, quando ele substitui esses valores dentro da função, porque se eu assumir que x é menos 2, eu vou utilizar aqui calcular para achar quanto é a imagem, né, que é y. Pronto, os valores tenho certeza que vão ficar por aqui, né? Que a gente escolheu valores pequenos. Quando a gente escolhe valores muito grandes, o que é que acontece? O gráfico fica distorcido. A gente escolher, por exemplo, 1 no domínio e depois escolher 1 milhão. 1 milhão vai estar muito longe, né? Então, até para plotar isso, desenhar, fica complicado. Então, é por isso que há essa escolha de pontos por aqui, ó, próximo à origem do plano cartesiano. Ok? Essa é a explicação do porquê da gente escolher valores pequenos, e geralmente quando a gente pega vários livros de matemática, eles trazem geralmente uma tabela muito parecida, né? Os motivos são esses. Em linhas gerais são esses. E também para se adequar às vezes o cálculo, né? Às vezes a pessoa que elaborou a questão quer fazer um cálculo simples, né? Mais detalhado, então o que é que ela procura fazer? Pegar valores inteiros, né? Porque quando se trabalha com decimais, com números fracionários, a coisa fica mais complicada. Então, em linhas gerais, é isso aqui. Qual é a abscissa? Menos 2. Como é que eu faço? Eu pego e coloco aqui dentro, né, do x. Se fôssemos fazer o cálculo aqui, para a gente visualizar, eu vou fazer só um por causa do tempo, a gente teria aqui f valendo menos 2, que a gente escolheu menos 2. Ou seja, caminhamos 2 unidades à esquerda do zero, né, na horizontal. Então, como é que fica a expressão? No lugar do x, a gente coloca menos 2. Então, ficaria 2 que multiplica menos 2 somado a 1. 2 que multiplica menos 2 dá menos 4. Somado a 1 dá menos 3. Por isso que a imagem aqui foi menos 3. Mesma coisa, 0. 2 vezes 0, 0. Somado a 1, 1. Se x for 2, 2 vezes 2, 4. Somado a 1, 5. E aí tivemos essa tabela aqui, né? Obtemos essa tabela. Da mesma forma, a gente obtém essa tabela aqui, ó. Menos 2x mais 1. A diferença é que o a aqui é negativo, né? Mas se eu substituir menos 2 aqui, eu vou ter menos 2 que multiplica menos 2, dá 4. 4 somado a 1, 5. Menos 2 que multiplica 0, 0 somado a 1, 1. Menos 2 que multiplica 2, menos 4 somado a 1, menos 3. Né? E com esses valores aqui, a gente vai e plota o gráfico. Como é que a gente plota esse gráfico? Tem vários caminhos. A gente pode plotar utilizando um site, né, que é o Symbollab, ou o Implot, né? Eu vou mostrar no Symbollab logo, porque a gente vê um recurso da própria internet que permite a gente, inclusive, brincar com os valores de A e B, né? Do coeficiente, o chamado coeficiente angular, que é o A, e o B chamado coeficiente linear, né? O angular nos dá o ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas, e o linear, que é o B, indica onde o gráfico intercepta ou corta o eixo das ordenadas, né? Então vamos pegar aqui o Symbollab, né? Symbollab, é isso que eu queria pegar. Acessar, melhor dizendo, é o termo, né? Para que a gente possa fazer em cima de uma plataforma, tá aqui. É uma calculadora digital, né? Super moderna, onde ela permite o desenho de gráficos, né? Isso facilita muito, porque se a gente fosse investir em calculadoras que desenham gráfico, né? Que são as calculadoras gráficas,
além de ter que aprender a usar elas, a gente teria que desembolsar um valor mais bem alto, né? Então aqui a gente trabalha de forma mais econômica, basta ter o acesso à internet. Então entrou aqui, né? Você tem aqui símbolos diversos matemáticos que eu não vou explorar agora, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, né? Mas tem vários aqui. Tem outras plataformas de matemática também para fazer gráfico, para trabalhar, mas esse eu achei muito legal, né? E se quiser calculadora, clica aqui. Se quiser ver também tabela periódica, clica aqui no H2O. Como a função nossa aqui é desenhar o gráfico de uma função, eu vou clicar aqui em gráficos, aqui em cima. Aí ele vai me habilitar a página onde eu terei, né, o espaço para fazer. Olha como é prático. À direita nós temos já aqui o plano cartesiano desenhado, né? Inclusive com a malha quadriculada aqui todinha, né? E aqui a gente tem do lado a caixinha que fica com o cursor aqui piscando, pedindo qual é a expressão algébrica, né? Qual é a função. E aqui em cima tem vários símbolos matemáticos, tá vendo? Mas aqui permite a gente escrever pelo teclado mesmo. Então, ó, 2x, né, mais 1, né, é o gráfico que a gente quer. Ao escrever 2x, ele já fez o gráfico no zero. Ele está considerando que b é zero, né? Mas é 2x mais 1. Veja para onde esse gráfico vai quando eu botar mais 1. Tá vendo? Ele subiu, ó, rolando com o botão do meio aqui, né, o scroll. A gente consegue ver aonde o gráfico está tocando, ó. Ele está tocando no valor 1. Isso já era esperado, né? Porque o valor 1 é B, o coeficiente B. E o coeficiente B indica onde o gráfico intercepta o eixo das ordenadas, em 1. Né? E o 2 representa a inclinação, né, que esse gráfico tem em relação a x. A gente percebe que se a gente diminuir esse 2, veja o que acontece com o gráfico. Eu vou diminuir de 2 para 1,5. Olha o que aconteceu com a inclinação dele. Agora eu vou diminuir para 1. Olha o que acontece com a inclinação dele, né? Ele vai caindo, né? Se eu diminuir para 0,5, ó, o ângulo vai diminuindo. Então, o que é que a gente entende aqui? Que quanto mais eu diminuo, né, o coeficiente angular, a inclinação da reta também vai caindo, né? Ela vai caindo, né? O ângulo vai caindo, ok? Isso é muito interessante da gente perceber, né, na construção de gráficos, né? Vou voltar aqui ao 2x, né? Pronto, o original. Mas o que é que acontece agora, Itamar? O que é que a gente pode explorar mais, Itamar, aqui? É o seguinte, se caminharmos daqui, né, onde o gráfico está tocando no x, para lá, a gente percebe que o domínio vai aumentando, aumentando, até chegar na parte positiva, né? E o que é que eu posso perceber? Se eu tivesse nesse ponto aqui, menos 4 décimos, olha o tamanho da imagem aqui, né? Estaria aqui. Se eu caminhasse para menos 2 décimos, olha o tamanho da imagem, já aumentou. Se eu caminhasse para 0, olha o tamanho da imagem, chegou em 1. Se eu caminhar para 0,2, é onde a imagem vai bater, lá em cima, né? Ou seja, enquanto eu estou caminhando nesse sentido da esquerda para a direita horizontalmente, a imagem está crescendo. Então, domínio cresce, imagem cresce. Sabe o que significa isso? Ela é classificada como função crescente. Crescente, porque o domínio cresce e a imagem cresce. Ou seja, x cresce e y cresce. Mas o que é que determina também ela ser crescente se a gente não olhasse o gráfico? O valor do A. Quando o A é positivo, ela é crescente. Quer ver o que acontece quando o A é negativo? Menos 2xy. Olha o gráfico que aconteceu com ele. Quando eu coloquei menos 2, ele alterou, mas ele não alterou só por virar de lugar. Né? Não. A inclinação dele a gente vê que é a mesma, né? Que é 2, a angular. Né? A outra era menos 2 e aqui é 2. Então, em termos de inclinação, a gente tem a mesma inclinação. Porém, a gente quando vai andando aqui da esquerda para a direita, o domínio continua aumentando, né? Mas a imagem vai diminuindo. Por exemplo, quando o domínio é 0, a imagem está lá em cima em 1. Mas quando eu chego em 2 décimos, a imagem já caiu para cá, ó, abaixo de 1, tá vendo? Quando eu caminho para 4 décimos, a imagem já caiu mais ainda um pouquinho. Quando eu caminho para cá, chega a 0. Então, à medida que o domínio cresce, a imagem decresce, diminui, inversamente proporcional. Então, é chamada função decrescente. Logo, nós temos aqui uma função decrescente, porque é negativo, ok? Então, isso aqui é uma aplicação rápida, né, de função polinomial do primeiro grau. E a gente poderia plotar também esses valores aqui que a gente encontrou lá no input, né, que eu fiz em outra aula já plotei. Inclusive está todo prontinho lá no input, né, que a gente fez hoje. Eu posso até vir aqui rápido. Deixa eu ver se o input vai abrir aqui. Para eu mostrar já esses dois gráficos plotados, né, para o vídeo não ficar muito extenso. Já está em 28 minutos, 29, né, não ficar muito extenso. Que a ideia é a gente fazer vídeos cada vez mais curtos, né, porque nossa concentração diminui quando a gente faz vídeo muito longo, né? Então, 2dim está aqui, né? 2 dimensões. Eu vou abrir um arquivo que nós fizemos hoje com a turma, agora à tarde, né? Ou de hoje, eu fiz isso com a turma CV e DV, ó. Tá aqui.
as mesmas funções que a gente acabou de ver no Symbolab, elas já estão aqui plotadas, né? Primeiro eu plotei uma função daquela mesma forma que a gente fez na sala, né? Plotando os valores dos pontos, né? Esse ponto aqui verde, que tem a abscissa menos 3 e 2, né? Que foi resultado de um cálculo, que é, no caso, positivo, né? Já que o gráfico é crescente, né? Esse gráfico aqui representa a função 2x mais 1, que a gente acabou de ver lá. Depois eu botei o ponto 0, né? A abscissa 0, aí deu imagem 1, tá vendo? Depois eu coloquei a abscissa 2, né? A imagem foi 5, porque quando x é 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 a imagem, tá vendo? E aqui plotado o mesmo gráfico virado para lá, porque o A é negativo. Então a gente percebe visualmente aqui que o domínio ele cresce se a gente sair daqui para lá, né? Vai crescendo, quem está em menos 2 vai para menos 1, para 0, para 1, está crescendo. Mas no gráfico verde a imagem vai diminuindo, não é isso? Repare que repare ou observe onde quando a gente tem menos 2 aqui na abscissa, a imagem está cá em cima, onde bate. Quando a gente desloca para menos 1, a imagem já bate aqui. Quando desloca para 0, ela cai para aqui. Quando desloca para 1, cai mais ainda. Então, à medida que o domínio cresce, a imagem vai caindo, né? Ou seja, é uma função decrescente. Se não quiser memorizar dessa forma pelo desenho, pode observar aqui, ó, o A é negativo. Toda vez que o A é negativo, ele é uma função decrescente. O B pode ser negativo ou positivo. O único fato do B ser positivo e negativo é que o gráfico pode cortar em cima ou embaixo. Como ele foi positivo, significa que o gráfico cortou no ponto 1. Se eu alterar de 1 para 2, o gráfico sobe uma casa. Se aqui fosse menos 2x mais 2, ele subiria uma casa. Se fosse 2x menos 2, ele desceria duas casas, né? Então, o gráfico ele é o chamado movimento de translação, né? Movimento de translação, ele vai transladar. O que é transladar? Ele vai se movimentar na vertical. O eixo B, o valor de B permite isso, né? Quanto eu vou aumentando, ele vai subindo o gráfico. O gráfico fica com a mesma inclinação, que é menos 2, né? Mas ele vai subindo. Se aqui fosse menos 2x mais 1, ele vai subindo. Menos 2x mais 3, ele ia subindo. E se aqui fosse menos, ele iria descendo. A mesma coisa o outro, né? Se a gente deu mais 1, onde cortou, ambos cortam no ponto 0, 1, tá vendo? Mas se a gente for colocar mais 2, ele sobe para cá. Colocar mais 3, ele sobe para cá, né? Isso fica bem claro, sabe onde? No Symbolab, né? Que a gente acabou de ver. No Symbolab, isso fica mais claro. Se nós pegarmos aqui o Symbolab, lembra onde ele está aqui? Está no ponto 1, não é isso? Mas observemos o que é que acontece se eu colocar aqui, em vez de mais 1, mais 2. Observe o que acontece com o gráfico. Ele subiu, tá vendo? Ele foi lá para mais 2, tá vendo? Ele está cortando em mais 2. Se eu agora voltar para 1, ele vai cortar de novo em 1, tá vendo? Se eu tirar o 1, significa que B é 0, né? Então ele corta onde? Na origem. Se eu colocar menos 1, ele translada para baixo uma casa, quer ver? Quer dizer, transladar significa se movimentar, tá vendo? Ele se movimentou uma casa. Como é que eu sei que é uma casa? Basta pegar o scroll do mouse, ó, menos 1, tá vendo? Ele transladou menos 1. Então, o coeficiente B, que é o coeficiente linear, ele indica onde essa linha, essa reta, corta o eixo Y, né? Se ele está em menos 1, ele vai cortar em menos 1. Se fosse menos 5, ele ia lá para baixo, ó. Ia cortar lá embaixo, menos 5, quer ver? Tá vendo? Então é interessante a gente observar aqui, porque aqui é dinâmico, né? A gente alterou aqui, ele vai. Vou voltar para o mais 1. Mais 1. Perceba, né? Sendo mais 1, ele voltou a cortar o gráfico lá em mais 1, né? Ele está ainda atualizando. Mas como eu botei mais 1, ele vai subir para cá, né? Ele vai cortar em mais 1 aqui, né? Por quê? Porque é mais 1 na unidade, então ele sobe. Isso é interessante porque isso aí se chama movimento de translação, né? O movimento, tá vendo? Foi para 1, ó, translação. Se eu botar 1,5, ele vai para 1,5, se altera, tá vendo? Então o coeficiente B indica onde o gráfico corta o eixo das ordenadas, é o coeficiente linear. E o menos 2 indica a inclinação. Se eu diminuir essa inclinação de menos 2 para menos 3, olha o que acontece com o gráfico, ele vai ficando mais em pé. Menos 4, mais em pé. Menos 5, mais em pé. Menos 7, mais em pé ainda, tá vendo? Menos 9, mais em pé ainda, né? Ou seja, o ângulo vai aumentando, né? Ele vai ficando mais inclinado. A gente vai ver uma aplicação de função do primeiro grau também na construção de uma escada, né? Existe uma pessoa que estudou conforto de escada, e no outro vídeo eu falo sobre isso, que é outra aplicação de função do primeiro grau na arquitetura, né? Interessante.
para a gente não pensar que uma escada de um apartamento ou de uma casa é feita de qualquer forma, ou de um shopping, né, ou do metrô. Não, tem um cálculo entre a altura, né, que é o espelho, e onde a gente pisa, que é o piso. Existe uma relação ali, e essa relação de uma pessoa chamada Blondel, né, ou Blondel, vai nos permitir fazer isso e aplicar uma função do primeiro grau. É muito interessante isso, a gente vê depois. Então aqui a gente fecha essa aula, né, abordando esses temas. Relembrando aqui, nós vimos o conceito de função polinomial do primeiro grau, né? É bom deixar isso claro. Aqui foi visto o conceito de função, né, polinomial do primeiro grau. Primeiro grau, né? Peraí que saiu aqui uma coisa errada. Primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque a variável x, que é o domínio, está elevado a 1, né? Por isso que ela é do primeiro grau. Se tivesse elevado a 2, como é o caso das funções quadráticas, ela seria do segundo grau. Então ela é polinomial do primeiro, né? Primeiro grau, né? Porque x está elevado a 1. Vimos ainda que A é o coeficiente, né, linear, e B é o coeficiente, A é o coeficiente, desculpe, angular, né? A é o coeficiente angular. Podemos colocar aqui, né? A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear, né? Aqui B é o coeficiente linear, é onde o gráfico cortou lá o eixo Y, né, que você viu a gente fazer o trabalho lá no Symbol Lab, né? E aqui o A, ele dá a inclinação, vimos também, né? Vou ver se abrir uma caixinha aqui de texto. Pronto, é o coeficiente angular. Por ser angular, ele nos dá o ângulo, e ângulo é reflexo de quê? De inclinação, né? Quem nunca passou por uma rampa de uma escada, né? Uma rampa de uma escada está inclinada, né? Então essa inclinação entre o fundo, digamos assim, da escadaria e o chão, aquela região ali forma uma abertura, que é um ângulo, né? Ou seja, é o espaço compreendido por duas semirretas que partem da mesma origem, né? É o conceito de ângulo de Euclides. Então, esse A, você viu que quando a gente ficou ali aumentando ele negativamente, o ângulo foi mudando, né, no simbolado. Então, ele é muito importante para a gente determinar esse coeficiente angular, e depois a gente vai ver aplicações disso aqui, como taxa de variação, como é que a gente calcula a inclinação de uma reta, vai resgatar um pouquinho de tangente, que é aquela figura trigonométrica que a gente utilizou no sistema polar, lembra? Onde a gente calculou ali a divisão, né, do seno pelo cosseno, né? Y sobre x, a gente achava a tangente, e a tangente e o arco tangente nos dava o ângulo, né? O ângulo do sistema polar. Então uma coisa está interligada com outra, porque alguns conceitos de lá serão aplicados aqui. Lembre que o fundo de uma escada, olhando de perfil, assim de lado, lembra uma reta, né? Realmente, uma reta inclinada. Então isso tem tudo a ver com a aula, né? Porque essa reta inclinada, se a escada for inclinada demais, a pessoa que está descendo, eu, você, nossos pais, nossos conhecidos, vai ter a impressão que vai cair. E se a pessoa descer muito rápido, realmente a pessoa pode tomar uma queda. Outro fator negativo, se o local que a gente coloca a planta do pé, onde a gente pisa, né, o chamado piso, for muito estreito, também gera desequilíbrio para o corpo, né? Porque para a gente pisar com firmeza é necessário que tenha uma plataforma grande e firme. Note como você e eu anda numa areia fofa da praia e veja como você e eu anda no asfalto. Pelo asfalto ser uma superfície rígida, a gente tende a andar com mais pressa, inclusive até correr. O sapato derrapa menos, salvo se tiver areia, alguma coisa para escorregar. Fora isso, o sapato derrapa menos, a gente consegue imprimir maior velocidade para correr. Mas tente correr do mesmo jeito na areia da praia fofa, é difícil, né? Porque o pé impulsiona a força para baixo, né, que escava a areia, e a areia não é uma superfície necessária plana, ela só fica mais ou menos plana quando está molhada, né? Fora isso, não. Tanto que a gente tem mais dificuldade de andar e de correr na areia da praia, a gente cansa muito se estiver imprimindo o mesmo ritmo, porque o esforço é maior, né? A resistência é maior, isso aí tem a ver com física, né? Também, né? Estudo de forças de física. Então, é interessante a gente ver esses conhecimentos porque eles se interligam, né? E nós iremos trabalhar com fé em Deus com essa função aplicando. Hoje aplicamos ao salário da pessoa, não é isso? Que a pessoa recebe, né, que é no caso a remuneração, né, foi o salário mais a parte variável. Vimos em princípio isso aqui, não foi? Está aqui, né?
Vimos a transformação também aqui da grandeza 5 centésimos, né? Que é 5 sobre 100 ou 0,05. Vimos aqui a tradução do problema e depois a tradução do problema em forma de função. E depois colocamos a identidade da função, né? Quem é A, quem é B. A sempre acompanha o termo x, né? E B é o número solto, né? Vimos que A e B pertencem aos reais, sendo que A pertence aos reais asterisco, ou seja, reais não nulos, né? O zero não faz parte, porque se aqui for zero, 0 vezes x, deixa de existir a função, a identidade da função, que ela é caracterizada como função afim. Depois nós iremos estudar mais 4 subcasos, né, dela, que é a translação. Você já viu hoje o que é translação? É o movimento, né, do gráfico da função na vertical. A função constante, quando A for nulo, mas B existe, né? A função linear, que é um caso particular da função afim, quando B é nulo, mas A existe, é diferente de 1. E um caso muito particular também da função linear, que é a função identidade, quando B também for nulo, mas A for 1. Então a gente vai ver esses 4 casos e depois a gente evolui, né, para outros tipos de funções, né? Classificações como injetora, né, sobrejetora, bijetora, função par, função ímpar, função modular, né, para depois a gente chegar na quadrática, para depois a gente chegar na exponencial, para depois a gente chegar na logarítmica e ver que elas, no final das contas, representam o nosso universo ao redor. Há momentos que a gente precisa de retas, né? Por exemplo, para construir um funil, imagine que você seja um super-herói ou uma super-heroína com uma corda de aço esticada na sua mão e você consiga rodar um peso, ou seja, uma massa grande presa a ponta dela na outra extremidade, você tem essa força de um titã, né, para rodar. Agora imagine que você está dentro de uma geleia, né, que você está rodando isso dentro de uma geleia gigante, de uma vasilha gigante. À medida que você vai rotacionando isso de forma inclinada em relação ao seu peito, isso vai gerando dentro da geleia o quê? Um cone, né? Então, quando a gente pega uma reta e gira ela dentro de uma determinada superfície, ela forma figuras tridimensionais. Você sabia que isso vai ser aplicação lá na frente em geometria analítica, em vetores, né? Você vai aprender a trabalhar com a parábola, vai rotacionar a parábola, vai gerar uma paraboloide, vai rotacionar uma elipse, vai gerar um elipsoide, né? E vai rotacionar uma hipérbole e vai gerar uma hiperboloide, né? Isso tudo lá no nível superior em geometria analítica com aplicação de vetores, ok? Fica a dica. Se quiser já ver alguma coisa da agora, acesse o site www.geometriaanalítica.com.br do professor Jaci Venturi do Paraná. Ou então vai no Google, naquela seção chamada Google Acadêmico, e procura lá livros, né? E procura lá Paulo Vinterli, né? Com W. Paulo Vinterli. O livro dele é muito bom, tem 258 páginas. Eu já estudei esse livro todo uma vez para fazer uma prova. Ele é muito bom, né? Mas assim, vá por curiosidade. São livros voltados para o nível superior, né? Voltados para quem está fazendo cálculo na faculdade e está dando ou está sendo ministrado a essa pessoa o curso de GA, né? Carinhosamente se chama GA, na geometria analítica, né? Uma grande aplicação aí da matemática e esses princípios de funções que veremos com a permissão de Deus aqui, eles têm aplicação no futuro para construir várias coisas. Eu te dei só um exemplo hoje do Titã, né? De rotacionar uma reta, né? Depois a gente pode até fazer uma oficina com isso, né? Imagine poder fazer uma oficina e a gente ver a coisa se transformando. E a gente também pode lançar mão de alguns softwares que faz o 3D. O próprio Implot faz 3D, mas tem uma calculadora também do Windows, né? Ela é nativa do Windows que também faz, e a gente pode ver isso na prática. E aí a gente vai construindo conhecimento, ok? Então, se Deus quiser, até a próxima oportunidade, se Ele permitir. E essa aula aqui ela vai com carinho especial também para a turma AV hoje, né? Que à tarde houve aí uma confusão com o link, né? Porque são 2 links, né? Uma da AV e uma da BV. E às vezes eu troco, às vezes eu mando da BV, às vezes eu mando da AV, mas todos os dois são links fixos. Então, fica o detalhe aí. Toda vez olhe, né, o que está postado lá no grupo Líderes, né? Porque já tem esse grupo para facilitar. E mesmo assim, além de postar lá, eu ainda tenho cuidado de postar na sua sala. Então, toda vez que tem uma postagem lá, é postado na sala de vocês também o link, né? Então, porque o líder pode esquecer, o líder é um ser humano, o líder está cheio de responsabilidade, né?
pode uma hora se esquecer ou mandar atrasado e alguém querer culpar a pessoa. Então o correto é o quê? Acessar seu grupo, né, de WhatsApp, tem todas as informações lá, você clicar no link, pedir a Deus que a internet funcione tudo tranquilo, com a bênção dele e das autoridades aí fora, né, e das empresas, e pronto, já foi. Um abraço. Beijo, um abraço no coração, até a próxima. Tchau.